Após as medidas severas tomadas por Alexandre de Moraes contra Starlink, que em nada se relacionam com o caso da rede social X, o bilionário Elon Musk se vê envolvido em uma nova controvérsia, agora voltada para o cenário político brasileiro. A recente apreensão de um jato executivo do ditador venezuelano Nicolás Maduro parece ter acendido o pavio de um confronto maior, e Musk, sempre provocativo, sugeriu que poderia adotar medidas drásticas, como bloquear bens do governo brasileiro, em resposta ao que considera uma ação ilegal contra suas empresas. Musk não deixou de ironizar a situação, mencionando que, com a apreensão do jato, Lula deveria se acostumar a voar em voos comerciais, como a maioria da população. Essa provocação veio acompanhada de um silêncio de Lula sobre as ações de Alexandre de Moraes contra Starlink, enquanto, paradoxalmente, o presidente brasileiro criticou duramente as declarações de Musk na mídia. Essa dinâmica destaca o contraste entre as respostas de ambos os lados. Enquanto Moraes utiliza de medidas autoritárias para enfrentar quem considera inimigos, Musk planeja buscar justiça em tribunais americanos, evitando recorrer a bloqueios extrajudiciais ou ações impulsionadas por motivos pessoais. Na visão de Musk, as ações de Moraes têm ultrapassado os limites do aceitável, com medidas que incluem o bloqueio prévio de vários perfis na plataforma X, sem seguir o devido processo legal. Essa postura tem gerado debates intensos sobre os limites do poder e o respeito às liberdades individuais, temas que Musk frequentemente aborda em suas falas públicas. O bilionário, que frequentemente se posiciona como defensor da liberdade de expressão, vê nas ações do ministro um reflexo de um abuso de autoridade. Enquanto isso, a mídia brasileira, em especial a Globo News, se posicionou contra as atitudes de Musk, descrevendo suas ameaças de bloquear os bens do governo brasileiro como autoritárias e desproporcionais. Esse embate midiático ressalta a polarização no Brasil, onde as ações de figuras públicas são frequentemente interpretadas através de um prisma político, muitas vezes ignorando nuances e focando em narrativas polarizadas. A apreensão do jato de Maduro, longe de ser um incidente isolado, simboliza uma escalada de tensões entre interesses internacionais e a política brasileira. Se Musk realmente seguir adiante com suas ameaças, o Brasil poderá enfrentar uma série de desafios diplomáticos e econômicos, especialmente em um cenário onde a relação com os Estados Unidos, sempre complexa, poderia se deteriorar ainda mais. Com as eleições americanas se aproximando e a possibilidade de Donald Trump retornar ao poder, as tensões entre Musk, Moraes e o governo brasileiro podem se intensificar. Trump e Musk compartilham visões semelhantes sobre o livre mercado e a desconfiança em relação ao intervencionismo estatal, o que poderia alinhar seus interesses em um futuro próximo. Caso Trump vença as eleições, é possível que medidas mais severas sejam adotadas contra o Brasil, especialmente se as provocações de Musk forem vistas como um reflexo das políticas do governo americano. Essa possibilidade coloca o Brasil em uma posição delicada. Com um governo que já enfrenta críticas internas e externas sobre sua condução de temas como direitos humanos, economia e meio ambiente, a adição de um conflito direto com uma das figuras mais influentes do mundo corporativo não ajuda a imagem internacional do país. As potenciais sanções econômicas que Musk sugere, ainda que não confirmadas, são um lembrete da vulnerabilidade do Brasil em um cenário globalizado, onde decisões empresariais podem ter repercussões políticas e vice-versa. A reação de Lula, que ainda não se pronunciou sobre as ações específicas de Moraes contra Starlink, mas foi rápido em criticar Musk, reflete um dilema estratégico. Apoiar Moraes publicamente poderia alienar aliados potenciais no exterior e intensificar as críticas de quem vê o Brasil caminhando para uma postura cada vez mais isolacionista e autoritária. Por outro lado, o silêncio poderia ser interpretado como uma aceitação tácita das medidas de Moraes, o que complicaria ainda mais a situação. Nesse cenário, o governo brasileiro precisa navegar com cautela. A escalada de um conflito com Musk não só poderia prejudicar relações com um dos homens mais ricos e influentes do mundo, mas também desencadear uma série de reações em cadeia, impactando desde investimentos até políticas de alianças internacionais. Enquanto isso, a mídia segue polarizada, e a população assiste de perto, consciente de que as decisões tomadas nas próximas semanas podem moldar o futuro do país em um contexto global cada vez mais imprevisível e desafiador. Com o possível retorno de Trump e a disposição de Musk em enfrentar o que considera injustiças, o Brasil precisa se preparar para um novo capítulo de desafios diplomáticos e econômicos.
A tensão entre liberdade de expressão e autoritarismo, corporativismo e governo, justiça e vingança pessoal, promete definir o próximo ato desta história complexa e intrincada, onde os protagonistas não hesitam em usar todo o arsenal à disposição para defender seus interesses e, no processo, moldar o cenário político e econômico global.